Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. É muito bom estar aqui para mais essa análise. Hoje, o foco da nossa investigação recai sobre um tema que simplesmente incendiou a internet recentemente. Os fóruns de saúde ficaram lotados. Muito. Quem acompanha o noticiário médico ou participa de redes voltadas ao neurodesenvolvimento, com certeza cruzou com umas manchetes super chamativas. E até um pouco explosivas, né? Exato. Manchetes alegando que os Estados Unidos teriam liberado uma, entre aspas, nova medicação para o autismo. E essa é daquelas narrativas que pegam tração muito rápido, porque tocam num ponto de altíssima sensibilidade. Com certeza. A promessa de uma inovação farmacêutica para o transtorno do espectro autista gera uma mobilização imediata. Mas a realidade dos documentos regulatórios conta uma história substancialmente diferente do que foi parar no TikTok e no Instagram. Certo, vamos destrinchar isso. A missão da nossa análise de hoje é justamente cruzar os dados das fontes médicas e separar o fato da ficção. Perfeito. O objetivo aqui é entender, de forma bem cirúrgica, o que a FDA, que é a agência reguladora americana equivalente à nossa Anvisa, o que eles de fato assinaram lá em setembro de 2025, de onde é que essa história de nova medicação começou a se formar? Bom, a confusão toda tem origem numa interpretação um tanto distorcida de um ato puramente burocrático. A premissa fundamental que a gente precisa estabelecer logo de cara é que não existe nenhuma medicação nova aprovada para autismo. Nenhuma. Nenhuma. O que ocorreu ali em setembro de 2025 foi um desenvolvimento regulatório real. E muito importante, claro, mas que envolve a expansão do uso de um remédio que já circula no mercado há muito tempo. E para um alvo clínico extremamente nichado, né? Extremamente nichado. Então, ao invés de uma descoberta revolucionária saída de um laboratório de ponta na semana passada, a gente está lidando com um redirecionamento farmacológico. Isso. Qual é exatamente essa substância que estava no centro desse processo todo da FDA? O medicamento em questão é a leupovorina. Ela também é amplamente conhecida na literatura médica como ácido folínico. Ácido folínico? Isso. E olha, trata-se de uma substância que já está na categoria dos medicamentos genéricos faz tempo. Ela faz parte do arsenal terapêutico global desde a década de 80. Nossa, anos 80. Pois é. E durante todos esses anos, a leucovorina construiu a reputação dela em áreas que não têm absolutamente nenhuma relação direta com a neurologia ou a psiquiatria. O uso original desse remédio nas últimas 4 décadas focou em quadros clínicos completamente diferentes, tipo tratamentos oncológicos e anemias severas. Exatamente. Como é que uma droga com esse perfil foi parar no centro de um debate sobre neurodesenvolvimento? O que é fascinante aqui é entender a farmacocinética da leucovorina. Na oncologia, ela é famosa pelo que a gente chama de resgate do metotrexato. E o que é o metotrexato? É um quimioterápico bem agressivo. Ele ataca as células cancerígenas bloqueando o uso do folato, que é vital para a replicação celular. Ele corta o suprimento. Isso. O problema é que isso também afeta as células saudáveis. O remédio não escolhe, e a leucovorina entra no cenário justamente para contornar esse bloqueio. Ela fornece uma forma ativa de folato que consegue driblar a via metabólica inibida pela quimioterapia. E com isso, ela salva os tecidos saudáveis da toxicidade. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Uma via de acesso alternativa para entregar folato para as células. Perfeito. E o que a FDA fez em setembro de 2025 não foi inventar ou alterar a molécula, mas sim atualizar a documentação oficial, a bula do remédio, reconhecendo formalmente que essa capacidade de driblar bloqueios pode ser útil em outro contexto. Exato. A agência iniciou o processo de atualização de bula para permitir que os médicos prescrevam a leucovorina com respaldo oficial por uma nova indicação. Só que, como falamos, essa indicação passa muito longe de ser o autismo de forma ampla. Muito longe. O alvo clínico dessa atualização é uma condição metabólica rara e muito específica, chamada deficiência cerebral de folato. A famosa CFD, na sigla em inglês. Isso, CFD. E aqui a gente precisa explorar um pouco a biologia dessa deficiência cerebral de folato.
Porque a palavra folato soa super familiar para muita gente, Sim, todo mundo lembra do ácido fólico. especialmente aquele indicado durante a gestação. Mas a CFD descreve um fenômeno que ocorre de forma isolada dentro do sistema nervoso central, certo? Certo. A fisiologia dessa condição é um quebra-cabeça intrigante. O folato é crucial para o cérebro, especialmente para a síntese de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. Essenciais para o humor, foco. Exatamente. Só que, na deficiência cerebral de folato, o paciente costuma apresentar níveis perfeitamente normais da vitamina circulando no sangue. Então não é falta de comer nutrientes. Não. O corpo está super bem nutrido. O colapso ocorre na barreira hematoencefálica, que é aquele filtro de proteção do cérebro. O nutriente chega até a porta do cérebro, mas a fechadura está emperrada. Uma ótima analogia. A barreira possui receptores específicos, chamados de receptores alfa de folato. Eles funcionam como catracas exclusivas para transportar a vitamina do sangue para o fluido cerebral. Na CFD, ocorre uma falha nesse transporte. Na maior parte dos casos, o próprio sistema imunológico do paciente produz autoanticorpos que atacam e bloqueiam essas catracas. Nossa. O resultado é um cenário paradoxal. O corpo tem folato suficiente, mas o cérebro está metabolicamente faminto, incapaz de importar a substância. Ao cruzar os dados da nossa pesquisa, a gente percebe que essa fome metabólica do cérebro gera uma série de manifestações neurológicas bem agudas. Sim, sintomas graves. Como um médico na linha de frente consegue separar os sintomas dessa deficiência específica daqueles que são tradicionalmente associados ao transtorno do espectro autista? Porque o comportamento visual é muito parecido, não é? É muito parecido. E essa sobreposição clínica é o ponto de maior complexidade diagnóstica. Uma criança com cérebro privado de folato vai apresentar atrasos significativos na fala, Certo. dificuldades severas de interação social, deficiências motoras e, frequentemente, aqueles comportamentos repetitivos e estereotipados. Que é a descrição clássica. É um quadro que imita o autismo clássico com extrema precisão. Em muitos casos, a criança recebe o diagnóstico de TEA precocemente e a deficiência metabólica que está por trás daquilo ali passa totalmente despercebida. O que justifica o fato de tantas famílias terem se apegado às manchetes. Se os sintomas são virtualmente idênticos em alguns casos, surge aquela esperança de que a leucovorina possa atuar sobre o TEA de maneira geral. E é aí que entra o perigo da generalização e a importância de uma distinção rigorosa da nossa parte. A leucovorina atua especificamente porque ela consegue utilizar uma porta de entrada diferente na barreira do cérebro. Uma porta dos fundos. Isso, chamada de transportador de folato reduzido. Ela contorna aqueles receptores alfa que estão bloqueados pelos anticorpos. É uma solução mecânica para um problema de transporte. Entendi. Mas veja bem, se a pessoa tem autismo, mas não tem a deficiência cerebral de folato, os receptores de transporte do cérebro dela estão funcionando normalmente. Claro. Logo, inundar o sistema dessa pessoa com leucovorina não vai trazer benefícios neurológicos, porque a raiz do autismo nela não é a falta de folato no cérebro. Faz todo sentido. É uma medicação de nicho para uma subpopulação estatisticamente ínfima dentro do espectro. Entender essa mecânica biológica nos ajuda a olhar com mais clareza para a controvérsia toda gerada pela decisão da FDA. Sim, e que controvérsia! Sempre que temos uma agência governamental acelerando a atualização de um medicamento em meio a um cenário de alta sensibilidade pública, a comunidade científica eleva o nível de escrutínio. Se conectarmos isso ao cenário geral, os documentos regulatórios mostram que o processo na FDA em setembro de 2025 foi permeado por fatores que extrapolaram a esfera puramente laboratorial. Saiu da bancada e foi para a política. Exatamente. O anúncio ocorreu sob a administração Trump e contou com o envolvimento ativo de figuras do governo voltadas à saúde pública, como o RFK Jr. Os registros apontam que houve uma pressão real em prol da celeridade no processo de atualização da bula. Eles queriam aprovar terapias redirecionadas de forma mais rápida. E acelerar a burocracia, basicamente. Mantendo o nosso compromisso de reportar os fatos mapeados pelas fontes de forma totalmente imparcial, o ponto central do debate aqui não é o espectro político em si, mas sim o impacto dessa velocidade nas diretrizes de segurança. Precisamos focar na ciência. Exato.
Como a bancada científica e os pesquisadores reagiram a um processo regulatório que sofreu esse tipo de aceleração externa? A reação das principais instituições médicas foi marcada por um forte ceticismo metodológico. O argumento central dos pesquisadores é que uma mudança oficial na bula, chancelada pela FDA, exige um lastro de provas muito robusto. O que normalmente demora anos. Exato. Tipicamente construído através de múltiplos ensaios clínicos de fase 3, estudos randomizados, duplos cegos, controlados por placebo, envolvendo milhares de pacientes. E o que aconteceu em setembro? O processo de setembro de aprovação da leucovorina foi calcado em estudos bem menores, e os especialistas apontaram que a velocidade burocrática simplesmente atropelou o tempo natural necessário para validar a eficácia em larga escala. A ausência desses ensaios massivos e controlados levanta enormes bandeiras vermelhas, especialmente na neurologia pediátrica. E as diretrizes práticas refletem bem essa cautela. A Academia Americana de Pediatria, a AAP, emitiu um posicionamento formal frente a essa decisão da FDA. Emitiu sim, e a posição oficial da AAP é categórica ao afirmar que não há evidências suficientes para recomendar o uso rotineiro da leucovorina em crianças diagnosticadas com autismo. É um freio de arrumação. Com certeza. A diretriz exige uma expansão rigorosa da base de dados antes que qualquer adoção clínica generalizada seja considerada segura. E para agravar o cenário de incertezas que justificam essa postura conservadora da AAP, rolou um problema grande na literatura acadêmica recentemente. O que aconteceu? Um dos pilares acadêmicos que sustentava o otimismo em torno da leucovorina sofreu um duro revés. Um estudo de grande visibilidade sobre o tema foi retratado. Retratado? Ou seja, a revista científica anulou a publicação. E a retratação de um estudo desse calibre costuma ter um efeito cascata em todo o campo de pesquisa. Um impacto imenso. Quais foram as falhas metodológicas apontadas pela revista para invalidar os dados daquela pesquisa original? A retratação ocorreu porque auditorias posteriores revelaram fragilidades estruturais sérias da condução da pesquisa. O estudo baseou-se excessivamente em relatos subjetivos. Aquelas avaliações baseadas apenas na percepção dos pais ou cuidadores. Isso. Avaliações não padronizadas feitas pelos responsáveis em detrimento de marcadores clínicos objetivos. Além disso, falhas no cegamento do estudo permitiram que vieses de observação contaminassem os resultados estatísticos. O famoso efeito placebo pesando nos dados. Exatamente. O poder amostral também era baixo e o tratamento dos dados não resistiu ao escrutínio dos outros cientistas. Isso destrói a validade da conclusão de que o medicamento traria melhorias generalizadas e reforça o alerta de que não se deve basear decisões terapêuticas amplas em dados preliminares falhos. Com essa fragilidade toda exposta nos bastidores da ciência e o alarme falso que tomou conta da internet, a gente chega num ponto crítico. Então, o que tudo isso significa? Na prática clínica. Sim. Qual é o risco real das famílias impactadas por manchetes superficiais sobre deficiência de folato tentarem contornar o problema indo direto na farmácia e comprando suplementos comuns? É crucial que a nossa audiência entenda isso. O risco de dano metabólico é elevadíssimo. A reação instintiva de qualquer pessoa ao ouvir a palavra deficiência é buscar a reposição mais acessível. Que no caso é o ácido fólico sintético, a vitamina B9 comercial. Pois é. Porém, a bioquímica nos mostra de forma muito clara que o ácido fólico não é a mesma molécula que a leucovorina. A leucovorina é o ácido folínico. Nomes parecidos, funções muito diferentes no corpo. Muito diferentes. O ácido fólico comum precisa ser convertido no fígado e isso é o ponto-chave. Ele depende dos mesmos receptores alfa para entrar no cérebro. Aqueles mesmos receptores que, no caso da CFD, já estão comprometidos ou bloqueados pelos autoanticorpos. Exato. Se um paciente com deficiência cerebral de folato recebe altas doses de ácido fólico comum, essas moléculas sintéticas correm para a barreira hematoencefálica. Elas se ligam aos poucos receptores que ainda poderiam estar funcionando. E ficam presas ali. Ficam presas, incapazes de atravessar. O suplemento comercial, na verdade, agrava o bloqueio.
piorando a privação de folato dentro do cérebro. É um caso clássico em que a automedicação baseada em analogias leigas pode exacerbar os sintomas neurológicos que a família estava tentando mitigar. É um tiro que sai pela culatra. Essa distinção entre ácido fólico e ácido folínico demonstra como a medicina molecular não permite atalhos interpretativos. Não permite de forma alguma. Diante de tudo isso, se existe uma suspeita fundamentada por parte dos cuidadores de que o quadro da criança pode estar associado a essa falha metabólica específica, qual é a rota clínica adequada e segura a ser seguida? A investigação deve ser conduzida impreterivelmente por médicos especialistas, neurologistas infantis, psiquiatras ou geneticistas com foco em neurodesenvolvimento. Nada de tentar adivinhar em casa. Jamais. A confirmação da CFD não é feita por observação comportamental. Exige-se um rastreio laboratorial complexo. O protocolo normalmente inicia com exames de sangue bem específicos para detectar a presença daqueles autoanticorpos contra os receptores de folato. E as nossas fontes também indicam que mesmo o exame de sangue possui suas limitações na confirmação final do diagnóstico, correto? Sim, é verdade. Os marcadores no sangue são indicativos super importantes, mas a confirmação padrão ouro muitas vezes requer um procedimento mais sério. A punção lombar. Para coletar e analisar o líquido céfalo-raquidiano. Exatamente. É o único meio direto e preciso de medir a concentração da forma ativa do folato dentro do ambiente cerebral. E a gente precisa lembrar que a punção lombar é um procedimento hospitalar invasivo. Requer anestesia, internação. Sim. E é somente após a constatação laboratorial irrefutável dessa privação química que a prescrição da leucovorina se torna uma ferramenta validada e segura cientificamente. Fica muito evidente que estamos lidando com uma jornada diagnóstica altamente especializada e não com uma pílula mágica de larga escala aplicável a qualquer perfil neurodivergente. Sem dúvida. Isso nos traz de volta aos fundamentos que perpassam toda a extensa literatura sobre o transtorno do espectro autista. O autismo é inerentemente plural, uma neurodivergência com bases genéticas, fenotípicas e ambientais multifatoriais. Não existe uma causa única. E a expectativa de que uma simples regulação de bula de um medicamento antigo vá anular a necessidade de toda uma rede de suporte contínuo é uma distorção muito perigosa. É perigosa porque a busca compreensível por intervenções metabólicas específicas, como a leucovorina, não deve, em momento algum, ofuscar ou substituir as terapias cuja eficácia já é atestada por décadas de dados longitudinais. Com certeza. A arquitetura do suporte à pessoa no espectro permanece fortemente alicerçada em abordagens multidisciplinares. Nenhuma regulação farmacêutica altera o fato de que o desenvolvimento de habilidades de vida diária e de comunicação depende de processos estruturados de aprendizagem. Abordagens vitais, como as terapias comportamentais com embasamento científico robusto, a atuação crucial da fonoaudiologia no desenvolvimento de repertório comunicativo, Sim. A terapia ocupacional para regulação sensorial e destreza motora e, acima de tudo, a garantia de ambientes educacionais inclusivos aliados a uma base familiar bem informada. Essas intervenções formam a rede de sustentação principal, focada na autonomia e na qualidade de vida a longo prazo. A leucovorina, quando devidamente indicada após toda aquela maratona diagnóstica que a gente discutiu, ela atua apenas como um estabilizador de um gargalo metabólico subjacente. Um facilitador do processo. Exato. Ela corrige a rota de entrega do folato, permitindo que o cérebro do paciente com CFD tenha a energia celular necessária para, aí sim, responder melhor aos estímulos das terapias convencionais. Para amarrar a nossa investigação de hoje, o panorama geral das fontes documentais dissipa completamente aquela névoa criada pelas redes sociais. Dissipa e traz as coisas de volta para a realidade. O ato da FDA, em setembro de 2025, limitou-se à atualização oficial da bula de um quimioterápico e antianêmico da década de 80, a leucovorina. A chancela governamental expandiu a indicação do medicamento exclusivamente para o tratamento da deficiência cerebral de folato, Uma falha metabólica severa e muito rara. cujos sintomas mimetizam o autismo.
Não presenciamos de forma alguma o lançamento de uma nova droga, muito menos a liberação de um tratamento unificado para as milhões de pessoas que compõem o espectro neurodivergente. Isso levanta uma questão importante que reverbera muito além desse caso isolado, se a gente olhar para as fronteiras da pesquisa translacional hoje. O que você quer dizer? Acompanhamos como uma droga genérica de 40 anos atrás, pensada inicialmente para resgatar tecidos dos efeitos tóxicos do tratamento do câncer, revelou ter a capacidade precisa de driblar um bloqueio na barreira de proteção do cérebro. É quase poético. Sim, se o ácido folínico guardava uma aplicação tão cirúrgica no neurodesenvolvimento e que só conseguiu ser formalizada burocraticamente agora, na atualidade, quantas outras moléculas antigas, consideradas exauridas em seu potencial original, não podem estar esquecidas nas bibliotecas farmacológicas? Nossa, verdade. Apenas aguardando que o avanço do mapeamento genético contemporâneo conecte suas estruturas metabólicas aos mecanismos ocultos de condições raras. Essa é uma provocação brilhante para a gente terminar. Mostra como o futuro da terapêutica pode depender tanto de olhar para frente com a genômica, quanto de olhar para trás, revisitando arquivos moleculares antigos com novas tecnologias. As respostas podem estar nas prateleiras antigas. Chegamos ao encerramento da nossa análise de hoje. Agradecemos muito pela audiência e pela companhia em mais essa exploração aprofundada. O cenário digital exige vigilância constante frente a narrativas fáceis para problemas complexos. Continuem sempre questionando o que leem. Busquem validação com profissionais de saúde competentes. E desconfiem sempre de revoluções instantâneas embaladas em formato de manchete. Um grande abraço a todos e até a próxima.